Mais uma devocional, mais um dia na bênção e na graça do nosso Senhor. Hoje, 2 Coríntios capítulo 9, onde Paulo ele continua o assunto da contribuição, da generosidade, da doação. E ele fala aqui no capítulo 9, o versículo 5, quando ele diz para a igreja de Corinto: assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Acho muito profunda essa expressão. A contribuição que vocês vão dar tem que ser como uma oferta generosa, algo voluntário e principalmente com generosidade, com amor, e não como fruto da avareza, da pessoa ficar com dó ou dar por obrigação, e principalmente com segundas intenções. Eu dou não para abençoar os outros, mas eu dou para ser abençoado porque Deus vai me abençoar. É lógico que Deus vai abençoar você, mas se você der com generosidade, der com amor. Por isso que Paulo, ele coloca aqui sobre uma analogia que ele faz, uma comparação que ele faz que eu acho muito bela, muito profunda, sobre o semear. Ele fala que ofertar é semear. Quando você contribui, você está semeando. Quando você abençoa vidas, abençoa a igreja, abençoa o reino de Deus, você está semeando. E qual que é a ideia de você semear? É a ideia de abençoar, crendo que você também vai colher. E as pessoas vão colher. Olha que bonito o versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Na vida das pessoas e na sua própria vida. É a bênção da generosidade, é o milagre de Deus. Lembrando da história do menino lá com 5 pães e 2 peixes. Ele semeou e ele colheu muito. Por quê? Ele deu tudo que tinha. Aquilo que ele tinha para a provisão dele, que provavelmente a mãe dele deu para ele comer, falou assim: olha, leva, porque pode voltar tarde, você pode ter fome. E levou 5 pães e 2 peixes. Aqueles peixes lá, aqueles peixes salgados, tá? Peixe de sol, peixe salgado, igual carne de sol, carne salgada, é o peixe de sol, para as pessoas comerem quando tivessem fome, como lanche, enfim. Aí, aquela refeição que era dele, que ele semeou tudo que tinha e colheu com fartura. Essa é a bênção gloriosa da generosidade. Então, olha só o versículo 7. Grifa esse versículo 7. Grifa. Marca esse versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha que coisa profunda. Dê, mas não com pesar nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, porque nós começamos a ser parecidos com Deus. Vocês conhecem a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Tornamo-nos iguais a Deus, através da generosidade, do amor, de querer abençoar, de semear. E o versículo 8 começa uma promessa. Olha só o que Paulo diz. E Deus é poderoso
para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Deus é poderoso e vai fazer que toda graça seja acrescentada na vida de vocês para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus é poderoso para não deixar que vocês tenham falta de nada. Deus é poderoso para superabundar em tudo e em todo tempo, dando a vocês o que é necessário para vocês e dando a vocês o que é necessário para que vocês também semeiem na vida de outras pessoas. Olha que profundo isso. É a fidelidade de Deus. E muitas vezes nós não usufruímos dessas bênçãos por causa do nosso orgulho, por causa da nossa falta de fé e por causa da nossa avareza. Dinheiro é para ser usado, não é para ser amado e muito menos idolatrado. Dinheiro é para ser usado para suprir as nossas necessidades, abençoar a nossa família com suprimento e também abençoar as pessoas que precisam, abençoar o trabalho de Deus. O versículo continua. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Deus vê a intenção do nosso coração. Sabe que a maneira como você lida com o seu dinheiro diz muito sobre o teu caráter. A maneira como você lida com o seu dinheiro diz muito sobre a sua vida espiritual. A maneira como você lida com o seu dinheiro diz muito sobre a sua fé. A maneira como você lida com o seu dinheiro diz muito do seu amor a Deus. Por isso que Jesus é tão enfático no Sermão da Montanha, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, colocando o dinheiro como o rival de Deus aqui neste mundo, que rouba o amor de Deus. Muita gente ama o dinheiro, vive pelo dinheiro, mata pelo dinheiro, vive pelo dinheiro, casa pelo dinheiro, divorcia por causa do dinheiro. Se interessa por outros, não porque as pessoas são, mas o que elas têm. Muita gente se envolve em relacionamentos por causa da pessoa ter posse. Olha só o que o mundo está fazendo, o que as pessoas do mundo fazem. E muitas vezes eu, como filho de Deus, sou tentado a entrar nessa ciranda maldita do amor ao material. Vigia o teu coração. Vigia o teu coração. Seja uma pessoa desapegada. Seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa que ame a Deus acima de tudo. E usa os bens materiais para o suprimento próprio e para abençoar outras pessoas. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. O texto continua. Aquele que supre, versículo 10, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Creia nisto. Aquele que supre as nossas necessidades, ele vai suprir a semente, vai suprir o pão, vai multiplicar. Eu preciso crer nisto. E fará crescer os frutos da sua justiça. Versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Uma das coisas que Deus mais ama é quando as pessoas agradecem. E quando as pessoas recebem, elas agradecem. Agradecem a pessoa que doou, agradecem
a Deus que providenciou, que Deus usou as pessoas para abençoar a vida. Ou seja, Paulo está dizendo uma coisa fantástica aqui, que a generosidade, além de agradar a Deus, gera gratidão no coração das pessoas, tanto nas pessoas que dão como nas pessoas que recebem. E a ação de graças agrada a Deus. Então, o que desagrada a Deus? A insatisfação, a reclamação, a difamação. Isso desagrada a Deus, o descontentamento. Então, quando eu sou generoso, é sinal que eu sou grato. Quando eu recebo e agradeço, Deus começa a forjar em mim o seu caráter e eu começo a agradecê-lo e isso resulta na glória dele. Tudo começa com a generosidade. Tudo começa com o desprendimento material para eu usar aquilo que eu tenho para abençoar vidas. O versículo 14. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Dizendo o seguinte, essas pessoas que vão receber as ofertas, elas vão agradecer a Deus, isso agrada a Deus, ação de graças, e elas também vão orar por vocês, como sinal de gratidão a Deus, ou seja, as bênçãos do Senhor estarão sobre vocês, porque pessoas estarão orando por vocês, porque vocês foram generosos. E ele diz no final, graças a Deus pelo seu dom indescritível. Graças a Deus pelo seu dom insuperável. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Dom é presente. A vida é um presente. A saúde é um presente. A inteligência que nós temos é um presente. A capacidade que nós temos é um presente. O salário que nós recebemos é um presente. Os bens que nós temos é um presente. Tudo que nós temos é um presente. E glória a Deus, porque Deus tem suprido as nossas necessidades. E podemos abençoar pessoas, abençoar o reino de Deus, abençoar a igreja, através do que Deus tem nos dado. Isto é a vontade de Deus para a sua vida. Esta é a vontade de Deus para as suas finanças. Domine sobre o dinheiro e não deixe o dinheiro dominar a sua vida. Guarde isso no teu coração, que Jesus Cristo seja o Senhor da tua vida e não o dinheiro, não a matéria. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer porque o Senhor tem nos ensinado em todas as áreas das nossas vidas, ó Pai, a tua palavra nos dá direção. Eu quero agradecer, ó Pai, pela direção nessa área financeira, a direção que o Senhor tem para nós em relação a vermos, ó Deus, a doação, a contribuição como sementes, e que o Senhor nunca deixe, ó Deus, que nós nos apeguemos ao dinheiro ao ponto de não semear. Obrigado porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor vai fazer superabundar tudo aquilo que nós fizermos e vai redundar na glória do teu nome, nas ações de graças, nas orações e na bênção de muitas vidas. Queremos fazer parte desse projeto. Queremos agradar o Senhor e, acima de tudo, queremos, ó Pai, que o Senhor seja o Senhor absoluto de nossa vida. O Senhor de todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. Que o Senhor nos abençoe, nos dê generosidade, nos dê fidelidade, nos dê amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito você, viu? Que Deus a cada dia esclareça, ilumine e abençoe a sua vida. Até amanhã com mais uma devocional. Eu espero você.